Cast. Em Portugal, brasiliano é mais que um podcast. Pra escutar no trânsito e trazer de relax. Ou esquentando a janta pra amada no Pirex. Willcast para todos os momentos. Willcast. Em Portugal, brasiliano é mais que um podcast. Seja o seu momento de reflexão ou teste. Esse seu novo amor que te enrola e que peste. Willcast. O Willcast. E tem artista empreendedor aqui tem. O Willcast. E tem risada comediante aqui tem. O Willcast. E conselhos amorosos também. O Willcast. O Willcast. Que é isso? Willcast? Podcast? Podcast? Mais do que um podcast. Willcast. Sejam muito bem-vindos a mais um Willcast. Hoje eu tô aqui com um convidado mais que especial, como todos, mas esse especialmente é conhecido como o cara que destrava as pessoas. Eu vou falar hoje aqui com Petrus Lucchesi, que é multitask. O cara o cara já foi militar, o cara hoje não é fácil você ajudar pessoas a falar em público, a falar de si mesmo, ou até mesmo de repente falar do seu trabalho, né? Tem muitos experts que não sabem vender e eu acho que esse cara é o cara para falar sobre isso. Muito obrigado. Valeu, Will. Obrigado pelo Muito convite. obrigado. E eu nem sei por onde começo aqui, cara. Tem tanta coisa que você falou aqui. Sempre no começo. Sempre no começo, tá vendo? Tô aí. É assim que eu aprendo, cara. Então vamos lá. Petrus, natural de Londrina, Londrina. Paraná. Natural de Londrina, Paraná. Já moro em Portugal pela segunda vez. Já morei aqui em 2009. Na época, tem uma história engraçada, porque meu pai, a minha família mora aqui há 20 e poucos anos. E eu morava com meu pai na época e falei, pai, eu vou embora para Portugal. Ele falou, vai não, você vai estudar. Eu falei, então, se eu reprovar na faculdade, eu vou embora. Se eu não passar no vestibular. Ele falou, então tá bom. Então, se você não passar, você vai embora. Se você passar, você fica. Aí acontece que eu passei, mas falei pra ele que não tinha passado, vim embora na mesma. E sempre gostei muito de Portugal. Tanto que eu vinha nas férias aqui. E agora, em 2019, voltei de novo e tô aqui, vai fazer quase 6 anos já. E com esse sobrenome italiano, por que não Itália, cara? Cara, é o seguinte, não conheci a Itália ainda, hein? É sério? Conheci alguns países aqui na Europa já, mas não fui pra Itália ainda. Tenho vontade de morar lá um período pra conhecer e entender mais, inclusive na cidade dos meus familiares, que é a cidade de Lucca, que é a cidade de Lucca na Itália, Lucca de Lucchesi. Tenho muito interesse, mas, cara, não sei. Eu vim em Portugal primeiro por causa da influência da minha família que já estava aqui. E eu gostei, cara. Gostei de fato de ser compacto. Tem muita história, muita cultura. Eu sou um fanático por castelos e coisas medievais, história de guerra. Eu gosto muito disso. E Portugal, cara, tem isso aí Nossa, cara. em toda a esquina, né? E me diz uma coisa, aqui na Europa, quais países que você já conheceu ou não conheceu nenhum? Não, conheci. Tive esse ano, graças a Deus, através do meu trabalho, eu consegui, o ano passado e esse ano, mas conheci viajar alguns países, consegui conhecer alguns países para poder levar minha palavra, levar ali o meu conteúdo. Então, esse ano eu consegui conhecer a Espanha, conheci a França, conheci a Suíça, já fui em outros momentos, já fui para Holanda também. Isso foi na outra vez que eu vim para Europa. Mas esse ano tive a oportunidade de conhecer 4 países esse ano. Ok. E nessa profissão sua podemos dizer, uma do que você faz, que é ser treinador comportamental, até chegar a ser treinador comportamental, a gente já conversou aqui em off, foi militar, e como é que foi isso de ser militar, deixar de ser militar? Porque a gente sabe que no Brasil, você ser um policial militar, você tem algumas regalias, você não é mandado embora, né? A não ser que você faça uma merda bem grande, mas assim, como é que foi essa coisa, essa transição até chegar onde você tá hoje? Cara, eu brinco, eu falo que, pra quem não sabe, quando você fala, é aquela câmera ali, pra quem não sabe, o fato de um policial militar no Brasil é igual que em Portugal você ter um contrato de efetividade. Ou seja, você nunca pode ser mandado embora. Só que é pior ainda. Pior ainda, porque se acabar a polícia, o governo é obrigado a te colocar em outro lugar. Mas voltando pra cá. Cara, eu era policial, tava lá numa pegada muito boa, gostava, queria ser do tático, fui do tático, cara, fiz muita coisa, muita coisa. Só que chegou um momento que o emocional começou a pegar, a gente tava falando um pouco sobre isso, da questão do emocional, começou a pegar e eu me vi no momento em que eu tinha tudo por uma pessoa de 24 anos e não tinha nada. Ou seja, eu tinha uma casa, tinha carro,
tinha moto grande, sabe? Tinha tudo que eu pedia. Era funcionário público, andava armado, me sentia seguro. Na época eu lutava, cara, tinha tudo. Mas ao mesmo tempo faltava muitas coisas não se encaixavam. É. E foi quando eu comecei a entrar depressão mesmo. Imagina, 3 dias, 4 dias de folga em casa, sem querer sair nem fazer nada. Só em casa ali, meu, trancadão no quarto, pensando e algumas coisas começaram a acontecer. Teve alguns conflitos lá na cidade, na época, com crime organizado e tudo mais. E eu comecei a pensar, meu, sabe uma coisa? Eu vou começar a procurar ajuda. Porque até então, pra mim, depressão, ansiedade, inteligência emocional, isso aí era Era falta de frescura, quem? né? Era frescura. Frescura, né? Era falta de quem não tem trabalho pra fazer, entendeu? Hum. Vá arrumar um extra pra você fazer e que tá tudo resolvido. E, cara, foi na época que eu comecei a pensar novamente em voltar pra Portugal. Minha família tava aqui, eu falei, se calhar acho que vou voltar pra Portugal. Só que eu não queria voltar de mão vazia. Eu queria voltar, tipo, eu já tinha formação em logística, um curso superior em logística. E eu falei, isso não, vou procurar alguma outra coisa. E, meu, pesquisei, fui parar na PNL. Encontrei, não sei como, né? Apareceu a PNL na minha vida. Só que eu conheci um mentor que eu tive durante muito tempo. Ele falou: você só vai fazer a formação em PNL, que é o Practitioner, em Programação Neurolinguística, depois que você fizer uma imersão de inteligência emocional, um treinamento de 3 dias para você cuidar de você. Daí eu falei, não precisa disso aí não. E ficou naquela confusão toda. Acabou que no final das contas eu fui. E, cara, chegou num domingo, eu olhei pra ele e falei, meu, eu quero fazer o que você faz. Eu não consigo mais me imaginar fazendo outra coisa. Quero fazer isso. Não sei o que que é ainda. Não sei o que eu tenho que fazer. Não sei o que eu tenho que estudar. Não sei. Mas eu quero, sabe? Inclusive, isso é interessante, cara. Eu tenho alguns amigos assim, conhecidos que estão aqui em Portugal, que fazem basicamente o que você faz também. Não tive a oportunidade de falar com um deles, um deles é o Thiago Marca. Vou até mandar isso aqui pra ele. Thiago, ó, vou te esperar aqui, mano. E o Thiago, cara, era um cara que a gente treinava boxe na mesma equipe, já viajamos pra lutar no mesmo evento. Então, um cara que tava sempre ali perto. E de repente eu saí do Brasil, já tem mais de 10 anos que eu tô, quase 10 anos que eu tô fora do Brasil. É, e aí tive agora, amanhã eu tenho um podcast com dois alunos que eu tive, que foram os meus primeiros alunos lá em 2011, cara. Nossa. 2011 foram os meus primeiros alunos, eles vão vir amanhã. Um deles hoje é profissional de MMA, o outro não, mas treina e tudo. E, pô, e a gente tava falando, e é interessante essa área, né? Hoje tem muita gente falando sobre o coach, sobre a importância do coach, e nem sempre é coach motivacional, né, cara? Às vezes é um coach financeiro, às vezes é um coach. E tem vários tipos de coach. Você também é coach? Ou como que isso funciona assim, em Cara, tese? foi boa pergunta. Em paralelo, quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, isso quase 10 anos atrás, eu fui fazer formações de PNL e fiz várias formações. Fiz de PNL, fiz de coaching, fiz de hipnoterapia, constelação familiar sistêmica. Cara, fui fazendo. Fui fazendo. E cheguei a fazer formação de coaching e gostei muito de uma coisa que você falou. Você trouxe uma diferenciação interessante. Porque muita gente fala que todas as pessoas que falam de mentalidade, de gestão emocional, coloca tudo no mesmo saco e fala, esse aí é um coachzinho de internet. Né? E a questão não, que na verdade o coach é uma metodologia. Né? Estado atual, estado desejado, plano de ação. Ponto, é isso. Fugiu disso, não é coaching. Falar uma frase de impacto emocional, isso não quer dizer que a pessoa Seja um coach. seja um coach. Então eu acho muito interessante isso que você trouxe, porque realmente tem pessoas que fazem a metodologia, mas focado na área financeira. E ele vai trazer um cabedal de ferramentas focadas para isso. Então, sim, eu durante algum tempo eu atuei bastante com isso, né? Ou seja, eu trabalho com coaching integrativo sistêmico. Por que integrativo sistêmico? Eu desenvolvia ao longo do processo todas as áreas da vida em simultâneo, né? Com planos de ação para todas as áreas, né? Saúde física, saúde emocional, saúde financeira, relacionamento, enfim, para tudo em simultâneo. Entretanto, hoje, né, eu já fazia isso desde 2020 eu já não tenho atuado diretamente com coaching. Faço processos ainda, mas muito mais focado na parte de organização empresarial.
Sim. na parte de criação ali da base estrutural da empresa, auxilio, né, na efetivação da equipe, no treinamento da equipe. Então, é uma orientação que eu falo que praticamente nem é um coaching mais, porque entra minhas expertises, né? Então, já mais uma mentoria do que um processo de coaching em si. Entretanto, eu utilizo muita ferramenta de coaching para muita coisa na minha vida. E funciona. Sim, né? A ferramenta claro. funciona. Claro. Mas com certeza, eu acho que tudo que tem metodologia, tudo que tem um to-do, tudo que tem aquilo tem que fazer, vai te gerar um resultado. Com bom certeza. ou ruim. Aham. Quer dizer, porque é uma ação. Uma ação você tem resultado de qualquer jeito. Não interessa. Você vai dar de um passo, você tem um resultado. Agora sim, e é uma coisa interessante, eu sou super curioso com relação a essas coisas de coach. Porque, obviamente, eu não me considero um coach, né, meu? Eu não tenho ali. Que eu acho que tem que ser uma coisa muito coerente, né? Com o que você com o que você faz, com a sua postura, né? Mas eu dei aula durante 10 anos, praticamente. E toda vez que eu vou no Brasil, é inevitável eu não encontrar alguém que treinou comigo. E o mais interessante disso tudo é que as pessoas se emocionam. Eu recebo mensagem de pessoas falando assim que você mudou minha vida, eu queria me matar e não me matei por causa do Muay Thai. Porque eu que levei essa modalidade para minha região, né? Para a região do Vale do Aço. Então, quando eu escuto essas coisas, eu falo, eu nem fazia nada, eu só queria dar a minha aula. Mas eu vim de uma família que, por parte de pai, todo mundo é professor. Minha avó, professor de matemática. Meu pai, professor de história, geografia, sociologia. Minhas tias, professor de educação física, português. Então, assim, dar aula, eu acho que é uma parada de dom, cara. Porque tem muita gente que sabe muita coisa, que o cara é o Barça, né? O cara é uma enciclopédia ambulante, mas ele não sabe passar. Ele não sabe passar o conhecimento. E aí entra um pouco daquilo que você faz hoje, né, meu? Que o destrava, né, das pessoas. E como que funciona isso? Como é que você aborda? Como que é a base? Qual que são os fundamentos disso? Cara, essa pergunta é muito boa, porque hoje nós vivemos um mundo em que, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Que o cemitério é a maior fábrica de talentos e sonhos não realizados, né? O cemitério, cara, tem livro, o que tem de livro que não foi escrito, o que tem de sonho que não foi realizado, empresas que não foram construídas, tudo por quê? Porque a pessoa não fez. E tá no cemitério, foi com ela, e ninguém mais vai fazer. E o que acontece? Eu lido todos os dias com pessoas incríveis. Todo ser humano é incrível. Mas lido com pessoas incríveis, todos os dias que me procuram, pessoas que estudaram muito, investiram muito conhecimento, têm 10, 15, às vezes 20 anos de experiência numa determinada função ou área, só que não agem. Estão bloqueados. Por que estão bloqueados? Por controle emocional. Porque eu falo que todos os nossos bloqueios estão sendo construídos em cima de 3 pilares. É o pilar do medo da rejeição, o medo do julgamento e o medo do fracasso. Então, esses nossos bloqueios estão sendo construídos em cima desses 3 pilares. Ou seja, quando você... eu vou dar exemplos, tá? Quando você pega uma pessoa que, às vezes, ela, lá na infância dela, ela tentou falar coisas dela, tentou expor algo que ela via sobre o mundo, uma verdade dela. Por exemplo, eu gostei daquele violão. E alguém falou, você tá maluco? Gostou de violão? Gostou de violão o quê? Tem que gostar de violão, não. Ela falou assim, opa, peraí. Falar do que eu gosto é ruim. Falar é ruim. Vou ficar quieto. E a pessoa cresce com esse medo, entende? Exato. E quando chega na vida adulta, a pessoa pode ser incrível. Só que a dor e a ferida tá lá atrás. Tá lá atrás, exato. E eu costumo dizer que é o seguinte, nós não criamos novas memórias. Nós atualizamos memórias do passado. Ou seja, nós podemos criar novas memórias quando você vai num lugar que você nunca foi. Só que para aspectos comportamentais, nós não criamos novas memórias. Nós abrimos caixinhas do passado e atualizamos essas caixinhas. Então, ou seja, esses 3 pilares é o que estão normalmente por trás desses maiores bloqueios. Então, todos os dias, quando as pessoas chegam para mim e falam, Pedro, eu queria fazer tal, Will, frase comum. Nossa, a fulano ou fulano sabe tão menos que eu
e tá fazendo. Yeah. E eu tenho Exato. certeza que, talvez quem tá escutando agora, em algum momento da vida, já parou pra pensar, falou assim, mas como que aquele cara ou aquela mulher que nunca foi boa na escola, ou que nunca fez um bom trabalho, ou que tem um trabalho horrível, qualidade técnica horrível, mas tá ganhando dinheiro, tá prosperando. Por quê? Porque, cara, ela tá metendo a cara e tá fazendo. E é claro que tem um caminho ali, uma ponte que às vezes está quebrada, e eu ajudo a reconstruir. O meu objetivo é destravar a pessoa para a gente reconstruir essa ponte e fazer com que a pessoa ela consiga chegar até esse ponto. Então, sim, cara, concordo com você. Eu falo que todas as pessoas têm algo para ensinar, sem exceção. Todas as pessoas têm algo para ensinar. Vou te dar um exemplo. Eu dou muito esse exemplo em palestra. Eu trabalho, a maior parte do meu público hoje é da estética. Eu trabalho muito com o público da estética. Não sei como fui parar nesse público, mas é o público que eu hoje, né, esse ano, a maior parte dos eventos que eu participei foram da estética. Eu dou um exemplo seguinte. Vamos pegar ali uma lash design. Lash design que tem que colar os cílios. Ela usa uma cola. Daí eu dou um exemplo. Imagina que, vamos pegar um nome aqui, Bruna, sei lá, a Bruna. A Bruna, ela é uma lash design e começou há 3 meses. Só que em 3 meses ela teve a oportunidade de experimentar uma cola que foi muito ruim. E que irritou o olho da cliente, a cliente reclamou e beleza. E ela sabe de uma cola que é ruim. Aí o que acontece? Ela tem 2 opções. Guardar isso pra ela, ou ela pode gravar um story falando: atenção meninas, eu usei essa cola e fez mal pra minha cliente. Exato. E independentemente dela estar ali há 1 mês, 3 meses ou há 10 anos, vai ter alguém que talvez não vai comprar aquela cola e ao deixar de comprar aquela cola, ela tá, tipo, entre aspas, podendo melhorar a qualidade do serviço. Ou seja, não se trata o tanto que você sabe. Se Exato. trata aquilo que você entrega, sabe? E não só isso, né? Nesse caso aí entra também aquela coisa que eu falo muito para os meus clientes quando eu dou mentoria, que não é mentoria, mas é consultoria. Quer dizer, qual é a diferença? Você já me responde Vou isso. responder. Que eu digo que quando você abre um business, você tem que ser associado à informação e ao seu nicho, né? Quer dizer, que se é uma pessoa que põe cílios, é muito mais interessante para o business dessa pessoa que ela seja ligada à informação. Ou seja, pô, que eu preciso para fazer para colocar uns cílios? Ah, essa pessoa ela fala disso na página dela, então deixa eu ir lá na página dela. Senão, qual é o produto se eu quiser fazer uns cílios em casa, sozinha? Será que eu posso? Onde é que eu vou saber? Onde é que eu vou Aprender pesquisar isso, isso? A pessoa fala, então quer dizer, então entra ali, é como uma bola de neve, né? Boa. Você, quando destrava, pelo que você está me dizendo, você destrava Os o 3 mundo, né? medos. Eu destravo os 3 medos. Eu faço a pessoa entender e parar de ter o medo da rejeição, do fracasso e do julgamento. Yeah. Claro que sempre vai ter. Yeah. E constantemente nós vamos conviver com isso, porque faz parte da nossa evolução natural. Né? Eu vou só complementar isso da cola. E eu falo assim, eu falo nas palestras, normalmente falo, quem acredita que ao criar um vídeo falando de uma simples cola pode estar salvando uma vida? E poucas pessoas levantam a mão. Na verdade, quase ninguém levanta a mão. Yeah. Porque as pessoas pensam, gravar um story de 15 segundos falando sobre a qualidade de uma cola, de um cílios, não pode salvar uma vida. E aí eu dou um exemplo que pode. E eu pinto um exemplo muito tranquilo, porque imagina que hoje, imagina que a Bruna, ela não fez o store da cola. Não fez. Aí, vamos pegar outro nome, sei lá, Maria. Aí a Maria vai atender uma cliente hoje e essa cliente tá péssima. Baixa estima lá embaixo. Já não tem mais relação sexual com o marido já não gosta mais dela. Tipo assim, parece que não gosta mais dela, já não elogia, ninguém mais elogia ela se olha no espelho, não gosta do que vê, tá péssima e ela já fez uma carta de despedida que ela está querendo tirar a própria vida. Daí o que acontece? Ela vai nesse dia, só que a Maria não viu o vídeo da cola. E por acaso a Maria acabou de comprar a cola e usa essa cola. E eu usar a cola no olho dessa menina, o olho incha e é péssimo. E aí só piora. Ela fala, nada dá certo na minha vida. Enfim. Só que em contrapartida, se a Maria visse o story da Bruna, a Maria não ia usar aquela cola. Ela usou uma outra cola. O cílios ficou lindo. Ela chega em casa, o marido fala, uau, você tá tão linda hoje. Ela se olha no espelho e fala, não é que eu tô mesmo?
ela pega aquela carta, rasga e começa a viver uma vida nova. Yeah. Entende? Uma cola. Ah, mas Petro, isso não acontece. Acontece. Pode acontecer. Claro que pode. E você pode até, inclusive, usar um outro cenário, que é, imagina só, ela abre o business, primeiro cliente, segundo, terceiro cliente, no início do business, usa essa cola que dá uma irritação grave no olho e a pessoa perde o olho por causa disso. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai meter-lhe um processinho ali, vai meter ele na justiça. Aí, ao invés de você ter sucesso no seu business, você vai preso. É uma vida que também foi embora. Com certeza. Porque, quer dizer, a vergonha de você ter sido preso por uma coisa que, no seu ver, não foi sua culpa. E, de fato, não foi. Mas foi, porque deveria ter sido feito um teste antes, deveria ter sido... Então, quer dizer, tem várias circunstâncias e coisas que podem acontecer, que podem gerar esse problema. E agora tem uma questão aqui. Qual que, para você, onde você busca as suas inspirações e aspirações para além do conhecimento? Assim, tem algum mentor, tem alguma pessoa, tem algum livro, tem alguma coisa que você se apoia naquilo? Cara, incrível essa pergunta, porque é até engraçado, né? De vez em quando, alguns alunos, alguns seguidores mandam foto na FENAC falando, Petro, você falou desse livro. Por que eu tô falando sobre isso? Porque, cara, eu sou apaixonado por leitura. Gosto muito, inclusive meu cenário de gravação é um fundo, tem alguns livros. Então, assim, a minha primeira fonte de inspiração, acho que para todas as pessoas, o que salva vidas, transforma, impacta, muda, nos coloca em movimento, são os livros. Né? Pega qualquer pessoa, dá livros para essa pessoa ler. Se essa pessoa começar a ler todos os dias, seja 5 páginas que for, em 6 meses ela já vai ser diferente. Porque o livro tem esse poder de transformação gigantesco. Então, assim, da onde que vem as minhas inspirações? Vem de livros, vem de mentores que eu sigo. Eu falo, todas as pessoas precisam de mentores. Todas as pessoas, não importa o nível da pessoa, sempre vai ter um mentor para ela. Exato. E o mentor não é para sempre. O carinho e a admiração pelo mentor mas o processo com aquele mentor não é. Tem pessoas que eu entendo que o processo é de 1 a 2 anos. E vai embora, segue. Eu não quero rabicho, eu não quero ninguém pendurar nas minhas costas. Eu quero que a pessoa ganhe a asa, eu vou destravar você, vou te empurrar e você vai voar. Né? Então, inclusive, eu incentivo muitas mentoradas minhas hoje a procurar outros mentores que precisam em outras áreas, porque para mim faz todo sentido. Exato. Então, eu hoje tenho alguns mentores, claro, que é o mentor tanto da parte comportamental, que é o André Kescher, por exemplo, é um mentor que eu tenho, ele é treinador comportamental. Tem o Rafael Barreiros, que ele é hipnoterapeuta, o cara é muito bom na hipnose. Aliás, ele é muito bom em tudo que está ligado a esse mundo da hipnose, ele estudou demais, está fazendo um doutorado agora. Então, assim, é uma grande referência na área para mim. Enfim, e tem alguns outros mentores, por exemplo, o Flávio Augusto, o Joel J, Caio Carneiro, são pessoas assim que... Pô, não vai falar do Pablo Marçal, não? Não, o Pablo Marçal eu gosto, o Pablo Marçal também. Eu estive com ele agora, estive com ele não, né? Eu assisti um evento dele agora, semana passada, que ele tava aqui. Ele tava aqui semana passada, não, foi semana. Não, foi semana passada. Foi quarta-feira passada. Foi quarta-feira passada. E aí, o que você achou da palestra dele? Então, quando me perguntam do Pablo Marçal, eu falo, primeiro, o cara é o cara na comunicação. A oratória dele é muito bom, não tem o que dizer. Ele é vendedor, né, meu? Ele é o cara que ele vende a ideia dele. Não, ele é muito bom, ele tem muito conteúdo. Da onde vem o conteúdo dele? Da leitura. Ele fala muito sobre isso. Então, ele é um cara muito bom, ele tem um poder de destravar gigantesco. Eu gosto dele, acho que sim. Acho que ele é uma boa pessoa pra gente entender, principalmente sobre criar mentalidade forte, sabe? Criar mentalidade forte. Então, assim, só que, a comunicação, ele é um dos caras que tá no top 10 de caras de comunicação. Eu gosto demais da comunicação dele. Então eu tive a oportunidade de ver ele pela primeira vez, não tinha visto nem assistido nenhum evento dele presencial. Gostei bastante. Tem agora um movimento aqui em Portugal. É a plataforma internacional. Plataforma internacional, que é... E quem tá na frente é o Thiago Rocha. É o Thiago Rocha. Que é o responsável pelo movimento aqui na Europa toda. Eu cheguei a fazer o método IP com eles também. Enfim, foi um método muito bom. E tem esse movimento que eles estão criando aqui agora, que é o movimento da plataforma internacional. E pegando um gancho aqui no que você disse já 2 vezes, eu tive para perguntar e fomos para outro lado, agora voltando. Então pergunta. Que é sobre, cara, a parte da hipnoterapia. Porque eu sei
que não é igual a gente vê, com reloginho, aí tu fica hipnotizado. Tipo aquele filme Sim, Senhor, né, com Jim Carrey, hein, que ele começa a falar sim pra tudo porque foi hipnotizado e tal, não sei o quê. Como que funciona isso? Como que é essa parte da hipnoterapia? Porque é uma coisa que eu tenho muito interesse em fazer, porque tudo quanto é tipo de terapia que você imaginar na vida eu já fiz. Tudo, mas não tem nada que eu não tenha feito. Entendeu? Comportamental, terapia de casal, porra, se inventar uma terapia, agora eu já fiz ela. Mas a hipnoterapia é uma coisa que eu tenho curiosidade, tive para fazer. Eu sei que tem duas hipnoterapeutas aqui na linha de Cascais, mas eu confesso que não consigo entender muito bem o que é e como é, qual é o processo. Cara, eu já atuei dentro da parte da terapia, eu já atuei com várias ferramentas, com constelação, com a parte de análise comportamental. E hoje, a ferramenta que eu utilizo é a hipnoterapia. Por quê? Porque, ao meu ver, é a que resolve. Tenho tido bons resultados utilizando a hipnoterapia. Não tenho mais aberto tanto a agenda para novos pacientes. Eu tenho focado muito na parte dos treinamentos. Entretanto, a hipnoterapia, ao meu ver, é uma ferramenta muito poderosa. Eu vou usar uma metáfora aqui para explicar de uma maneira muito, muito interessante o que a hipnose ela faz. Imagina uma árvore. Imagina uma árvore. Imagina que essa árvore, você só está vendo aquilo que está do solo para fora, Claro. tá? E essa árvore ela tem um tronco, ela tem galhos. Na ponta dos galhos nós temos folhas e nós temos frutos, certo? Quando você olha para uma árvore, ela tem, sei lá, 200, 300, 500 frutos pendurados nela. Só que esses frutos tem uns que estão muito bonitos. Você já foi colher amora? Nossa, essa tá bonita, hein? Essa não tá muito bonita. Amora, uva, maçã, sei lá. Essa tá mais bonita, essa não tá tão bonita. E você vai escolhendo os frutos daqueles que são mais bonitos e menos bonitos. Então, o que acontece? Aqueles frutos, tanto os mais bonitos e os menos bonitos, eles estão sendo sustentados por os galhos, que estão conectados ao tronco, que estão sendo alimentados pelas raízes. Tem até, desculpa até te Não, pode interromper, falar. cara. Eu tive um cara que é o Fabrício, ele é o criador da Cachaça Paraíba, que foi considerada a melhor cachaça da Paraíba. Ele teve no meu podcast e ele falou uma coisa que tem muito a ver com isso que você está dizendo, que é não importa quão grande é a árvore, quem sustenta a árvore são as raízes. Exatamente. E aonde que a hipnoterapia entra Então, nessa. ou seja, agora vamos nos colocar no lugar da árvore. Nós somos a árvore. As raízes são as nossas memórias. É o que está aqui dentro. Que a gente não enxerga. A gente não vê uma raiz numa árvore. Só que é gigantesca. E sustenta. Ela alimenta e nutre a árvore. E os frutos são os nossos comportamentos. Que é os vícios, a ansiedade, o medo. E nós temos comportamentos bons e ruins. Então imagina, quando eu pego um fruto podre, esse fruto está ligado ao tronco, que está ligado a um galho, ao tronco, que está ligado a uma raiz. E essa raiz é uma memória, trazendo para o nosso caso. Então, ou seja, quando eu pego um comportamento seu menos bom, eu vou fazer a hipnoterapia. Ela faz esse percurso para encontrar qual que é a raiz que está causando essa disfunção comportamental. Qual que é a raiz que está causando esse medo, esse vício, esse problema de relacionamento, essa trava, esse bloqueio. Então, a hipnoterapia, ela trabalha com uma metodologia, e existem várias no mercado. A do pêndulo existe. Tem hipnoterapeutas que gostam de usar a metodologia do pêndulo. Tem muita metodologia. Muitas. Hoje, cara, eu vi uma coisa da janela da minha cozinha antes de eu sair de casa que eu fiquei impressionado. Vi uma criança saindo pelo portão, assim, tava fantasiada, provavelmente vai pra uma festinha da escola de Halloween, porque tava com uma roupa listada, cabelo verde, não sei o que, o balão. Eu tô falando de uma criança de 10, 11 anos, 12, talvez até mais. E aí, o balão soltou da mão dele e foi pra rua. O pai dele falou: olha pros dois lados e vai buscar o balão. Aí o moleque começou a chorar, tipo, pirraça. Eu falei assim, what the fuck is that? Falei, mas que porra é essa, velho? Não suficiente. A mãe dele desesperada, cala a boca, pro pai dele. Eu falei,
Porra, não, mano. Na frente do moleque, na hora que o moleque tá dando uma pirraça, uma coisa idiota, não suficiente, ela vira pro cara, cala a boca, não fala assim com ele. Pro pai. Não fala assim com ele, beleza. Foi buscar o balão, correu atrás do balão, tipo uns 50 metros, pegou o balão. Quando voltou, eu fiquei na janela de fofoqueiro, aquelas velhas fofoqueiras só pra ver. Tem que eu sou Dona Fifi. Ó, eu não faço fofoca, mas eu adoro ouvir a fofoca. E aí o que acontece? Cara, não, meu, é porque eu fiquei impressionado mesmo. Eu falei, não, eu quero ver qual que vai ser o fim dessa história. Ela segura no filho dela e fala assim: nunca, nunca, de jeito nenhum, escute o seu pai. Cerejinha na ponta do bolo. Pomba. Aí eu só fechei a janela na hora, voltei a fazer, nem queria. Aí ela já falou tudo que eu queria. Aí eu só, na minha cabeça, aí a Dária tava perto de mim até. Eu virei e falei assim: que tipo de homem vai ser esse demônio? Porque é uma criança agora. Porque assim, cara, vamos lá. Eu não tive pai e mãe, tá bem? Não tive. Fui criado pelos meus avós. Mas na minha casa tinha a mulher que fazia o papel dela de mulher e tinha o homem que fazia o papel dele de homem. Eu fazia merda pra caramba, apanhava da minha avó, mas quando ela falava, quando o seu pai, porque eu chamava minha avó de mãe e meu avô de pai. Aham. Mas quando ela falava, quando seu pai chegar, vou falar pra ele, meu irmão, era melhor que tivesse apanhado. Porque não era só medo, era o respeito que eu tinha que eu tenho pelo meu avô. E quando se perde essa, como que eu posso dizer, cara? Quando você perde essa direção, né, do pai, né, do Direcionamento. homem dentro da casa, e você começa a entender que eu posso fazer o que eu quiser, quer dizer, minha mãe vai me proteger, quer dizer, então só tem que ouvir a minha mãe, mas chega um momento que você já nem ouve a sua mãe mais, porque você sabe que o seu pai já cagou pra tu há muito tempo. Pra mulher ter tido esse tipo de conversa, provavelmente é um casamento que tá fadado ao fracasso, uma família que tá fadada ao fracasso. E agora entra a minha pergunta: como que você, com hipnose, trata, por exemplo, um homem de 40 anos que não respeita homem nenhum, não é? Quer dizer, quando eu digo que não respeita homem nenhum, é um cara que ele tem provavelmente problema em ambientes como trabalho, na rua com a polícia, entre os amigos, não tem amigo nenhum, e com mulheres dentro do relacionamento dele, ele passa a ser o que a mãe dele era pro pai dele, ou seja, ele se torna um ditador dentro da casa dele. Como que Cara, você cura um ser humano desse? então, essa pergunta é muito interessante. Mas vamos lá, vamos entender uma coisa. A hipnose ela vai trabalhar diretamente com a memória, certo? Ou seja, essa memória aí provavelmente pode ser que tenha ensinado algo pro menino. Por quê? Porque ele estava sob um forte impacto emocional e a mãe deu um comando e pode ser que a partir daquele momento ele entenda que ele não tem que ouvir, respeitar o pai. Enfim, não sei o que pode ter acontecido. A nossa mente, ela é muito... A nossa mente, ela é incrível e ela cria analogias incríveis. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tinha uma paciente, tinha não, tinha porque já dei alta pra ela não tá mais comigo. O que acontecia? Ela tinha muito medo, mas muito medo de ficar sozinha. É como e esse medo era tão irracional que só dela pensar em ficar sozinha em casa, ela tremia, como se ela fosse morrer. Ou seja, isso não faz sentido. Você vai morrer se você ficar sozinho? Ninguém vai morrer se ficar sozinho. E isso é uma grande diferença do A mundo. gente nasceu sozinho, né, cara? E A gente precisa de outras pessoas pra compartilhar, mas nascemos sozinho. Pronto. Só que o dela é uma parada irracional. Só dela pensar em ficar. Se ela acordasse e estivesse em casa sozinha, ela entrava em pânico mesmo. Mas o que aconteceu? Nós fizemos o processo de regressão e nós voltamos à memória. A memória que com 2 anos de idade, a mãe estava dando banho nela na banheira. Ela lembrou disso. No processo lembra. Cara, lembra de memórias da gestação, né? Caralho, o bagulho é muito... É muito top. É muito bom. Pô, tu tem que fazer essa parada comigo, velho. Bora fazer, ué. Ei, tá vendo? Já tem mais um doutor pra tratar de mim. Agora vai, caralho. Agora vai. Bora lá. E aí, imagina, o que aconteceu? A mãe tava dando banho na criança, e a criança se sentindo cuidada, né?
E isso é muito de energia feminina, o cuidado, o amor, é muito energia feminina isso. A mãe estava cuidando daquela criança e a mãe fez o quê? Tinha que buscar a toalha em um certo momento. A mãe soltou a criança, deixou a criança sentadinha, soltou a criança e foi no cômodo do lado buscar a toalha. A criança escorregou, entrou água na boca, ela engasgou, começou a chorar, e a mãe não veio. Ela olhou, não viu a mãe e falou: tô abandonado e vou morrer. Nossa, Só que uma criança de 2 anos de idade não sabe não o que sabe. tá acontecendo. Exato. E o que aconteceu? Aquela memória, como que você sabe que isso aqui é um telemóvel, isso aqui é um celular? Porque você sabe, você tem a memória disso. É. Como que você reconhece o medo? Porque você tem ele dentro de você. É. Porque se você não tivesse o medo dentro de você, você não ia reconhecer o medo. Claro, Entendeu? Ou seja, claro. naquele dia foi criada uma memória extrema na cabeça daquela criança, daquela mulher, que ela foi abandonada e por isso ela ia morrer. Cara, que E loucura. todas as vezes, e olha que doido, todas as vezes em que ela, imagina ali um colar de pérola com várias bolinhas. Sim. Imagina, várias bolinhas. Cada bolinha é uma vez na vida dela que ela passou por uma situação que reunia as mesmas características dessa primeira vez. Ou seja, ela ficou sozinha, ou alguém estava com ela no ambiente e saiu, ou ela acordou, não viu ninguém. O que acontece? Como que ela vai agir e reagir da maneira que ela sabe? Como? Entrando em pânico, entrando em desespero, achando que vai morrer. É. Entendeu? Então, imagina, trazendo... E como que a gente cura isso? Pegando essa mulher agora, que tem 36 anos, fazendo com que ela leve maturidade para aquela criança de 2 anos. Claro. Trazendo o caso de um cara, esse cara disfuncional que você trouxe. Como que nós iríamos tentar fazer? Primeiro, a gente tem que entender o porquê que ele faz isso. Né? Ou seja, eu falo que existem os extremos. Né? Um pai alcoólatra pode gerar um filho ultra alcoólatra ou um filho nada alcoólatra. Que odeia. E odeia, e por odiar até faz mal pros outros. Você vai beber ali na frente e tal, espanca os outros porque bebe, entende? Exato. Os opostos não são bons em nada na vida. Em nada, é. Em nada. Então, esse cara, por exemplo, essa maneira dele ser, por que que veio? Da onde veio? Né? Ou seja, ele não respeita nenhum homem porque foi a imagem que a mãe passou pra ele, por exemplo. É. Não é pra ouvir seu pai, ele vinculou pai com homem, É. ou às vezes ele não respeita nenhum homem que se aproxima da mãe dele, por exemplo. Imagina que Exato. a mãe divorcia, a mãe arruma um namorado, ele coloca na casinha do pai, pronto, conflito. É. Não sei. Como Exato. que a gente faz isso? A gente vai lá naquela criança, a gente vai fazer essa regressão. A gente vai encontrar primeiro qual que é a emoção, qual que é o sentimento que esse cara tem hoje, quando ele vê um outro homem, e identificamos essa emoção, a gente vai viajar com essa emoção. Como assim viajar? Imagina que a emoção é o carro. Você vai entrar dentro da emoção e vai voltar. Por quê? Porque a base da memória é uma emoção. É. Entendeu? Então, Entendi. aquela emoção, daquele jeito que ele sentiu, é a base que está acontecendo agora. Vai lá, cura, resolveu aquele conflito. Hoje em dia não acontece mais isso. Entendi. Eu tenho uma pergunta que eu acho que tá até um pouco ligada a isso, cara. Pergunta. Tu é simpático a alguma religião ou não? Eu sou cristão. Cristão, ok. Mas, ou seja, cristão católico, evangélico, Boa protestante. pergunta. Eu tava esperando você me perguntar isso. Espírita, por exemplo. Não, eu sou cristão, mas eu não sigo uma religião específica. Sim. Certo? Eu tenho começado a estudar. Inclusive, agora eu comecei a estudar a Bíblia, coisa que eu não fazia desde quando eu era coroinha na Igreja Católica, né? Eu fui batizado na Igreja Católica, me desenvolvi na Igreja Católica. Durante um tempo, eu frequentei outras religiões, tanto a parte evangélica como a parte a parte espírita. Fui para vários lados, eu peguei muito conhecimento, estudei muitas coisas. Hoje eu falo que eu sigo a palavra, né? Eu sou cristão por fato de acreditar em Cristo, acreditar no Espírito Santo, acreditar em Deus, mas eu não frequento uma igreja específica ou não sigo uma denominação. Isso é uma coisa que a gente tem muito em comum. Eu tenho uma visão muito kardecista das coisas, sabe? Eu também fui batizado na Igreja Católica, depois, por afinidade, decidi me batizar na Igreja Evangélica. Não tive ainda a oportunidade de frequentar um encontro espírita, mas já vi cartas psicografadas de pessoas por perto, e é incrível aquilo. Eu literalmente, assim, acredito que na visão kardecista, né? No livro de Allan Kardec, dos espíritos, eu acredito que você vai e volta
inúmeras vezes. E muitas das vezes eu me pergunto com relação à hipnoterapia. Será que você tá tratando a pessoa que tá na sua frente? Ou será que você tá tratando a pessoa que viveu 1, 2, 3, 5, 10 vidas atrás? Porque, por exemplo, o Livro dos Espíritos conta a história de um homem que ele matou muitas pessoas, ele fez mal para muitas pessoas. Então, quando ele desencarnou, ele pediu para vir tetraplégico, porque assim ele não faria mal a ninguém mais. E ele veio por 7 vidas assim. Na 8ª vida dele, ele teve a oportunidade de matar por alguma situação que teve e ele não matou. Então ele conseguiu evoluir e curar essa deficiência espiritual que ele tinha. Então eu me pergunto, a hipnose, ela se limita ao eu agora, ou ela pode ter uma ligação sobrenatural de alguma coisa que é de outra vida? Boa. Essa pergunta que você fez é muito interessante, que tem gente que pergunta pra mim mesmo. Mas, Petros, você faz regressão pra outras vidas? Exato. Que é o famoso TVP, né? Teoria de Vidas Passadas. E você acredita nisso também? Que é o que eu queria saber. Pronto, vamos lá, vamos por partes. Yeah. O primeiro ponto, falando essa questão de teoria de vidas passadas. A hipnoterapia, ela é uma ferramenta que ela pode ser utilizada para fazer esse tipo de trabalho. Eu não faço, tá? Eu não trabalho, eu não atuo com nenhuma ferramenta que tenha um embasamento puramente holístico, tá bem? Ou seja, eu trabalho sempre, tudo aquilo que eu pratico e atuo e utilizo de ferramentas tem um embasamento mesmo psicológico, ou a neurociência, ela traz um embasamento, uma validação para aquilo. Então, assim, tem realmente muitos profissionais que fazem teoria de vidas passadas, que fazem regressão para outras vidas, né? Buscam ali curar ali outras, por exemplo, karmas e outras vidas. Entretanto, eu não faço isso, porém, a hipnoterapia, a linguagem hipnótica, o método como se é utilizado, eu sei que tem alguns profissionais que utilizam a mesma linguagem para poder induzir o transe, enfim. Eu não sei ao certo como funciona, mas eu sei que tem pessoas que utilizam isso. Como eu falei para você, a minha base, ela é uma base católica. Dentro da minha família tem várias pessoas que são espíritas, tem várias pessoas, desde pessoas que eram bandistas, kardecistas. Eu tenho uma avó que já faleceu e ela trabalhava, né? Todo sábado ela tinha ali um centro que ela frequentava e tal. Então, eu sempre cresci muito com essa visão, mas, cara, eu não vou dizer a palavra não é limitada, não vou dizer ampla, mas sem julgamento em relação a nada, certo? Ou seja, eu sempre busquei tentar criar para mim o que fazia sentido, né? Então, durante muito tempo, eu li, né? Eu li vários livros relacionados à parte espírita. Tia Zíbia Gasparetto, né? É uma escritora espírita que escreve muitos romances espíritas. Mas, assim, eu durante, cara, sei lá, de uns 15 meses para cá, de um ano para cá, vamos colocar assim, eu comecei uma busca diferente em me conectar mais com a questão da espiritualidade e comecei a me apegar mais em relação à Bíblia. E quanto mais eu tenho me apegado e buscado conhecimento em relação à Bíblia, mais eu tenho questionado, né, muitas coisas que eu já aprendi ao longo da vida. Eu até, cara, deve fazer umas 2 semanas, eu estava conversando com um pessoal que são cristãos, e a gente estava conversando sobre essa questão de religião, essa questão de crença e tudo mais, e eu falei, olha, eu estou numa fase muito interessante, porque eu estou numa fase de busca, para poder entender coisas, para poder me colocar e sentir coisas também, me permitir sentir, e tá fazendo com que eu deixe algumas crenças para trás e ganhe novas crenças. E tá sendo muito, muito interessante essa descoberta. O pilar espiritual é muito importante. Durante muito tempo eu esqueci ele. E de um ano para cá, quando eu voltei a desenvolver o pilar espiritual, voltei a me reconectar com a minha fé, voltei a me reconectar com a palavra, comecei a ter novos resultados, entende? Então, hoje, você perguntar para mim, Petros, você acredita em vidas passadas? Você acredita nessa base? Cara, a minha resposta, se fosse há 2 anos atrás, sim. Resposta hoje, eu questiono. Eu não sei, de fato, se tem uma vida passada.
sabe? Eu hoje, por que que eu falo isso? Porque hoje eu tô me apegando mais na palavra, naquilo que tá Naquilo que é dentro... sólido, na- científico. né? exatamente. Então, cara, hoje pra mim, se você me perguntar, não. Hoje eu acho que não vou por esse lado. Eu, eu vejo que isso é um problema. Quer dizer, eu não vejo como um problema, mas é um dilema muito grande de quem busca muito conhecimento, né? Quer dizer, quando você busca muito conhecimento, principalmente conhecimento espiritual, e você começa a ter entendimento sobre aquilo, é natural que a sua fé meio que fraqueje, porque, obviamente, como tudo, a ciência não é certa, Uhum. né? E a religião menos ainda, né? Quer dizer, uma coisa que uma religião diz, a outra diz a mesma coisa, mas quando você aprofunda nessa religião, tem coisa que um livro fala uma coisa, o outro livro diz outra. Essa religião já diz completamente o Outra oposto, interpretação. entendeu? Então, assim, e aí entra a parte da interpretação, que é justamente isso, né? Ok, eu ultimamente eu tenho me ligado muito nessa coisa, porque eu sempre fui muito espiritual nesse sentido, porque a minha avó que me criou, ela ela tem uma parte mediúnica nela que é bizarra até, que é dos sonhos. Ela sonha e ela tem pressentimentos de coisas que acontecem. Eu posso até dar um exemplo aqui, por exemplo, quando eu tive um primo, na época eu tinha 14, meu primo, eu tinha 13 ou 14, meu primo tinha 16, eu acho. Aham. E esse primo meu, ele morreu de uma forma muito súbita, tipo, tava voltando da escola, sentado na bicicleta, caiu, o carro de lixo passou em cima da barriga dele e morreu. Caralho. E a minha avó sentiu isso. E ela começou a chorar, chorar, chorar. Eu cheguei da aula 11, meio-dia mais ou menos. Ela tava chorando. Eu falei, mãe, que você só tá chorando? Ela, não, alguma coisa vai acontecer com a Águida, que é a mãe do Guilherme, do meu primo que morreu. Alguma coisa com a Águida, alguma coisa com a Águida, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, enfim, o que aconteceu? Daí a pouco, então liga pra ela, meu, liga, porque é pra você parar com essa panca, né? Tá aí chorando à toa, nada a ver. Liga, fala. E nem a mãe do meu primo tinha a notícia. Então ela falou assim: ó, Águida, ó, tia Marilda, tia mãezinha, todo mundo chama minha avó tia mãezinha. Ó, tia mãezinha, não, tá tudo bem, a gente tá todo mundo bem, eu, Edmilson, todo mundo tá todo mundo muito bem. Ela, que bom, então deve ter sido coisa da minha cabeça mesmo. Beleza, desligou o telefone, passa 15 minutos, ela liga de novo, olha, o Guilherme morreu. E pronto, e é coisa assim estranha. Há umas duas, 3 semanas atrás, a Dária, virei pra Dária, tá aqui de prova, meu. Virei pra ela e falei assim, sonhei com um buraco, com cabelo, sonhei com cabelo. Vai morrer alguém próximo. O que aconteceu? Morre o Edmilson, que inclusive era o pai do Guilherme, morreu num acidente de carro, velho. E eu falei, Dário, você não vai acreditar, meu. Sonhei essa semana com cabelo. Olha isso aqui. Saiu no jornal e tudo o acidente, porque foi súbito, né? Uhum. Uma coisa assim, bem voltando do trabalho, o caminhão despistou, entrou, morreu. Pronto. Então, e eu já tive várias coisas dessas que eu puxei da minha avó isso. E eu tive muita experiência sobrenatural de ver coisas, mas não sou esquizofrênico, não. Aham. Mas de ver coisas que, meu, aquilo não tava lá. Entendeu? Então, eu me apego muito na coisa espiritual. Eu acho que eu encontro muito mais resposta na visão kardecista do que propriamente na visão católica, que não acredita em reencarnação, Uhum. né? Na visão evangélica, né? Que diz que ó, todo espírito que manifesta que não é o Espírito Santo provém do maligno. Então eu me apego hoje muito mais no espírito, porque eu prefiro acreditar de coração Uhum. que depois que a gente vai dessa pra melhor, que seja pra melhor, entendeu? Porque, cara, a gente já sofre tanto nessa vida, não seria injusto você ir pra um inferno e perecer lá. É melhor que você vai pra uma vida melhor, e se você fez mal aqui, você vai voltar pra cá pra pagar o que você fez, porque uma vida às vezes não é o suficiente. E eu sei, obviamente, eu tenho os meus karmas, eu fiz mal pra muita gente, né? Involuntariamente e voluntariamente.
Mas então, assim, é só uma questão aqui de opinião, né? Sim. E é interessante isso, né? Que eu percebo que toda pessoa que se apega muito no conhecimento, às vezes fraqueja um pouquinho a parte da fé, né? E isso é interessante. Agora, o motivo de eu ter te chamado para esse podcast foi primeiro pelo seu background e principalmente porque uma pessoa que já veio aqui, que foi a Tainá, já teve no Willcast, ela postou, parece que uma palestra ou mentoria sobre uma coisa que que você descobre o traço da personalidade da pessoa. Uhum. E eu queria que você falasse sobre isso, porque eu achei interessantíssimo, porque assim, é fácil eu dizer, pô, eu sou um cara de gente boa. Tem gente que tem dificuldade de falar isso. Eu não tenho. Eu sei o que eu sou bom e o que eu não sou. Agora, personalidade, só quem pode dizer a personalidade que você tem é quem convive com você, né? Em tese. Em Na tese. teoria. Na teoria. Na teoria. E como que funciona isso? Como é que chama isso? Fala um pouquinho disso pra mim. Cara, boa. Vai ter a Tainara, ela tá comigo já deve fazer quase um ano que eu conheço a Tainara já. Eu brinco, eu falo que ela já sofreu algumas vezes na minha mão, né? Já fez terapia comigo, já fez treinamento comigo, fez mais de um treinamento. Hoje em dia ela faz parte de uma equipe que nós juntos geramos apoio e suporte para outras pessoas. Mas enfim, o que ela postou? É a introdução ao Enneagrama. 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 Enneagrama, cara, é um estudo, né? O estudo do Enneagrama em si, acredita-se que tem perto de 4, 5 mil anos atrás, né? Então é bem recente, né? Algo bem novo. Cara. Cara, tem uma história muito interessante. Quando ela foi criada inicialmente, lá atrás, lá na época da Alexandria, o objetivo do Enneagrama era estudar por que o mundo era mundo, entendeu? Resumidamente, tá? Não tem trazer muitos termos técnicos, mas era tipo um astrólogo, um matemático, um físico, não sei o quê. Por que o mundo é mundo? Por que isso é desse jeito e tal? Queria encontrar explicações para o que não tinha explicação. Enfim, muita coisa aconteceu, muitos conhecimentos foram anexados ao Enneagrama e muita coisa aconteceu. E aí, durante um tempo, não se falou, porque esse conhecimento ficou preso, né, lá no Oriente Médio. E aí teve um cara que é o George Gurdjieff. Ele é um cara incrível, tem até um filme sobre ele, né? Gurdjieff é o que? É judeu ele. Gurdjieff. Gurdjieff. Ele era americano. Aliás, ele é americano, se eu não me engano. Gurdjieff deve ser judeu. O sobrenome, não sei dizer. Esses caras judeus, eles conhecem pra caramba. Tem até um filme que é um filme que é Encontros de Homens Notáveis, que é um filme que fala a história desse cara. E ele era tipo, sabe que antigamente, lá em 1800 e tananã, o cara era médico, era filósofo, era astrólogo, era isso. Tipo, o cara tinha tudo, né? Político, e fazia tudo ao mesmo tempo. E ele era um desses caras. E ele veio aqui pro Oriente Médio para tentar encontrar explicação e mais conhecimento. Foi quando ele encontrou o Enneagrama e ele trouxe aqui pro Ocidente. Tem até um livro que já vou lembrar o nome do livro. É um livro que ele fez baseado no Enneagrama e o conhecimento veio para cá. Quando que o Enneagrama passou a ser utilizado como uma ferramenta de personalidade? Eu acho interessante falar sobre isso. Foi agora no século passado, onde dois caras, o Cláudio Naranjo e o Ithiasso, esses dois, eles eram ali da América Central, eles começaram, um é psicólogo e o outro é psiquiatra, ambos trabalhavam com parte comportamental para entender personalidade, os dois se juntaram e encontraram o Enneagrama e conseguiram unir os conhecimentos. Claro que poderia ficar aqui muito tempo falando sobre essa base, mas eles uniram o conhecimento. Então, o que o Enneagrama faz? O que o Enneagrama é? O Enneagrama ele é uma ferramenta de estudo de personalidade. Partindo do princípio que todos nós temos uma personalidade e a nossa personalidade é, na verdade, uma armadura que nós vestimos para nos proteger do mundo. Exato, exatamente. E é muito interessante isso. Eu gosto muito de dar o exemplo, imagina que você é uma criança. Você é uma criança, está numa casa que tem um corredor e esse corredor te dá acesso a 9 quartos. E você é livre. Você vai em todos os quartos e passeia, brinca, se diverte em todos os quartos. Um dia, você está andando por esse corredor, algo acontece. E quando esse algo acontece, você lembra, no quarto 5, eu tenho algo que me protege contra isso. Aí você vai para o quarto 5, fecha a porta e nunca mais sai dali. Ou seja,
o Enneagrama existe duas linhas. Tem a linha mais materialista e a linha espiritual. A linha espiritual parte do princípio que nós já nascemos com essa personalidade, ou seja, vai para um lado mais empírico. Vai para um lado mais aquela espiritual. coisa da mentalidade kardecista, né, meu? Você é o que é, não importa quantas vidas vão ter. Pronto, e vai para esse lado. E tem um outro lado, que é o lado materialista, que trabalha mesmo com a personalidade, que parte do princípio que nós desenvolvemos a nossa personalidade a partir de um primeiro trauma de infância. Ou uma sucessão de comportamentos dos nossos pais com a gente faz com que a gente desenvolva essa personalidade. Isso é super verdade. E ao longo da vida nós vamos o quê? Colocando mais armadura, porque a gente não quer sofrer. Só que isso tem um lado bom e ruim. Por quê? Porque isso passa a ser algo inconsciente e automatizado. E aí que tá o problema. Porque se é automático, você não pensa. Você faz sem perceber. Começa a ser impulsivo, né? Dá o exemplo, por exemplo, do Eneatipo 2. O Eneatipo 2 é aquele que acredita que para ele se sentir amado, ele tem que fazer algo por alguém. Então, aquela pessoa que a todo momento está fazendo tudo pelo outro. Porque ele precisa se sentir amado. Só que ele não percebe. Aquela pessoa que, se você oferecer algo para ele não vai querer. Só que ele não percebe isso. E isso é prejudicial para ele. Então, dentro do Enneagrama, nós entendemos que cada eneatipo possui um mecanismo de defesa, possui uma crença principal, possui traços de personalidade específico. Cara, e é muito interessante, porque eu tô falando de 9 eneatipos. Só que todos eles possuem algumas características que podem ir se desdobrando. Ou seja, cada eneatipo possui 2 asas, cada eneatipo possui 2 caminhos de seta, cada eneatipo possui 3 instintos possíveis, cada eneatipo possui 9 níveis de consciência. Então, se for fazer uma conta de matemática rápida, dá 2.000 tipificações diferentes. De personalidade. De personalidade. E o mais interessante é que eu falo que nós não somos uma personalidade, nós temos uma personalidade. Acho interessante isso. Mais de uma, né, cara? Porque. E quando se trata daquelas pessoas, igual tem aquele filme, o Split, que é o cara, ele tem, tipo, 17 personalidades diferentes. Eu sei que e às vezes uma conversa com a outra, mas algumas não sabem das outras. E isso é científico, né, meu? O transtorno de personalidade é uma coisa científica, né? Que realmente existe, né? Isso é uma parada louca demais, meu. E como é que tu acha a personalidade de um cretino que tem 10 personalidades? Então, é que isso aí é um caso específico de uma psicopatologia. É uma patologia, né? Uma psicopatologia. Mas o Enneagrama, assim, cada pessoa tem ou seja, a pessoa está em um raio, e dentro desse raio tem algumas oscilações. Eu e você podemos, os dois, ser um 5, só que em algum momento você é um 5 mais social, eu sou um 5 mais autopreservação. Você é um 5 que tem uma asa no 4 mais desenvolvida, eu sou um 5 que tem uma asa no 6 mais desenvolvida, por exemplo. Entendi. Então, ou seja, e para conforme eu vou colocando imagina que assim, eu tenho uma bolinha aqui, aí eu vou para cá, eu vou para cá, vou para cá, e eu vou parar aqui. Você veio parar aqui, mas os dois saíram no mesmo ponto. Sim. Porque nós temos essas pequenas características diferentes que vão moldando aos poucos o nosso comportamento. Então, ou seja, nós nunca vamos deixar, desse caso, de ser um 5, mas nós podemos melhorar. Melhorar, como que nós melhoramos? Nós nos apegamos da dor inicial, da crença mecânica de ser daquele jeito, e começamos a buscar um caminho de evolução. Por exemplo, eu até brinco, né? Porque, por exemplo, o tipo 1 é o perfeito. Ele busca perfeição em tudo, ele tem que ser perfeito em tudo. O tipo 2 é o que busca ser amado. Então, ele tá a todo momento, ele faz pelo outro porque ele tem que ser amado. O tipo 3 é aquele que tem que ser o melhor, doa que doer, ele tem que ser o melhor de todos. O tipo 4 é o que tem que ser diferente. É o que tem que fazer sentido, é o idealista. Tipo o hippie, né? É tipo músico, tipo Renato Russo. Olha as músicas dele, que as músicas falam, caramba, meu, onde o cara tava, né? Vai embora. Porra, o Seixas, né? Cazuza. Tipo, aí tem o tipo 5. O tipo 5 é o cara que ele precisa de conhecimento, tem que fazer sentido pra ele. O tipo 6 é o cara que ele tem que prever o erro. Ele vive querendo prever o que as coisas vão dar errado. É o tipo que acredita em apocalipse zumbi. Entendeu?
Ele é Tem que gente que cara. acredita Não, nessa o tipo parada, 6, velho. cara, o tipo 6 anda na rua. Os caras que estão de máscara ainda, tudo tipo 6, tem medo. É o mais medroso. Aí, Entendeu? Porque, pode ser que tenha Covid ainda. É o que vai viajar com. Leva 2 malas. A mala de coisa que vai usar e outra mala de coisa que pode precisar, entendeu? pô, acho que eu Mas tenho já, uma asa nisso aí. tem uma asa. Quando eu viajo, eu levo mais mala do que a minha mulher, pô. Tu tá maluco? Tem lugar que a gente vai, aí eu falo, Babi, tô pronto. Olho pra ela, ela só tá com a mochila, eu tô com 2 malas. E, pô, mulher, velho. O que tem lá dentro? Nada. Só tem coisa que pode ser que eu vou usar. Pois. E é interessante, aí você vai pro 7. O 7 é o entusiasta. O 7 é o que busca prazer a todo custo. Né? A todo momento ele quer prazer. Ele pensa muito, cria muito, faz muita coisa ao longo da vida e não conclui nada. Começa e para, começa e para, começa e para, começa e para. E tem o 8. O 8 é o autoritário, o 8 é o forte, sabe? É o impactante, é o que impulsiona, é o líder. Né? E tem o 9 é o... Tá tudo bem. Ou seja, o 9 ele tem dificuldade, muita dificuldade em se posicionar. Entendeu? Ele tem dificuldade de se posicionar. Pô, é E, pra meio ele, bom, cara. e ele não pode criar com atrito. E para não criar atrito, o que ele faz? Ele quer fazer com que todo mundo, em todo lugar, fique bem. Então é o cara que você chama ele pra jantar, ele vai. Você chama ele pra almoçar, ele vai. Você quer comer tal coisa, ele vai. Ele vai pra tudo. Ele Igual nunca, folha de bananeira, né? ele nunca vai O pra vento opinião bate, dele. ele vai pra onde ele for. É muito legal, é muito interessante o Enneagrama. Que massa, cara, que massa. E agora depois disso, eu ainda tô curioso com a parada da hipnoterapia, velho. Bora. Sobre a hipnoterapia, normalmente são quantas sessões assim? Imagina, eu tô falando sério, cara. Tá bom. Eu vou ser seu paciente, hein, meu. Pô, será que a gente não consegue fazer esse negócio ao vivo, não, velho? Dá pra marcar um dia e fazer o vivão, ué. Dá mesmo? Dá, ué. Ó, A gente marca e faz um ao vivo. porra, ia ser massa, meu. A gente faz, dá pra fazer até umas brincadeiras, de umas mãos coladas, uns nomes esquecidos, tomar uma água, ficar chapadão. Né mesmo? A gente faz eu um sou, ao eu vivo. sou, eu Sabe o sou que faz? Ó, cético, cara. vamos trazer uma galera. Você escolhe aí umas pessoas e a gente faz aqui uma brincadeira ao vivo aí. Não, cara, ó, e eu tô falando sério. Ó, porra, aí eu gostei, hein? Aí eu gostei, hein? Ó, aí, tá vendo? Galera, eu adoro essas coisas. Vocês sabem que eu falo muita merda aqui, mas agora eu tô tentando mudar um pouco a dinâmica do podcast, que é trazer pessoas que realmente são interessantíssimas, com conteúdo e que realmente desperte a curiosidade de você que tá aí do outro lado. Então, eu já vou, depois que acabar aqui o nosso episódio, combinar com o Petros para ele voltar e fazer uma sessão de hipnoterapia comigo. E esse ambiente vai ser um ambiente novo, tá bem? Não vai ter nada tirando a atenção, a gente vai estar num ambiente neutro, porque hoje o nosso estúdio, se você não sabe, hoje o nosso estúdio é aqui em Algés, tá bem? Em Portugal, em Algés. E nós temos hoje 4 setups diferentes para além desse daqui. Então o próximo vai ser bem chill, vocês vão gostar. E eu espero que o Petros não me mande imitar um macaco, porque eu não acredito que isso é possível. Que eu vou comer uma maçã e sentir gosto de cebola. Eu não acredito nisso. Então eu vou entrar cético mesmo na parada e vamos ver como é que é, cara. Bora. Vai ser muito massa. Eu acho que vai ser legal demais. E Petros, e quem quiser entrar em contato com você para qualquer um dos seus serviços, como que funciona? Você normalmente marca por e-mail ou pelo WhatsApp? Quais são suas redes de contato para quem quer falar com você? Boa. Cara, hoje o maior canal de contato comigo é o Instagram. Eu valorizo demais o contato, as mensagens, então eu respondo as pessoas, não é minha equipe que tá ali disfarçando de Petros, não sou eu ligo, eu mando áudio, faço chamada, então eu valorizo demais isso no Instagram, mandou mensagem no Instagram, tô sempre respondendo lá, qualquer coisa que precisar, eu vou ter alguns eventos agora nas próximas semanas, vou ter dia 17 agora, vai ter o Action, que é conhecido como o treinamento mais impactante de Portugal. Você que já foi militar, a música de abertura do evento é a Tropa de Elite. Eu falo que é tiro, porrada, bomba e foguete. É um treinamento eu falo que é um treinamento se fosse dar uma nota de 0 a 10, da intensidade emocional é 11. Mas quem é que é o orador desse... Eu. É você. O evento é seu. É meu Pô, evento. Espetáculo, cara. É meu evento. Então vamos lá por partes. Fala qual que é o seu Instagram e você que tá aí assistindo a gente agora,
Se tiver dificuldade, não tem problema. Todos os contatos do Petros vai estar aqui embaixo desse vídeo, tá bem? E se você assistiu a gente até agora, meu, por favor, segue, ativa o sino, porque eu vejo que muita gente assiste a gente sempre, mas eu ainda não tô vendo muita gente seguindo a gente. A gente precisa disso para continuar trazendo pessoas igual o Petros aqui. Então, às vezes é 5 segundos, é 2 cliques que você dá que pode salvar aqui o nosso podcast, tá bem? Então, eu agradeço a sua audiência, obviamente, e aqui embaixo vão estar todos os contatos do Petros, tá bem? Petros, o Instagram, fala bem devagar, porque o português, o brasileiro ou o gringo que fala português mal e porcamente, tem dificuldade, às vezes, de entender a gente falando. Então, fala o Instagram, fala os contatos todos. Boa. O Instagram é petrus.luquezzi. Petrus.luquezzi. Mas é que se colocar Petrus, tá validado, é o primeiro que vai aparecer. É o primeiro que vai aparecer. Primeiro que tem poucos Petrus, né? E depois... Luquezzi ainda por cima? Luquezzi acabou. Colocou Acabou. Petrus, vai ser o primeiro. É o primeiro. É. Sim. E, por exemplo, as suas consultas, normalmente, você tem um espaço ou faz normalmente Cara, eu online? trabalho hoje praticamente 100% online. 100% online. Presencial é só as minhas imersões e os treinamentos presenciais. Quando eu dou, por exemplo, o treinamento Action ou o Destrave e Comunique, que são os meus 2 produtos principais, que a cada 2, 3 meses eu sempre estou fazendo eles de novo. Sim. Agora, online, a hipnoterapia é 100% online, as mentorias para quem quer começar. Imagina, Petros, eu vou palestrar e não sei nem por onde começar a montar uma palestra. Então, tudo, desde a concepção, de entender o público, entender a mensagem, montar o PowerPoint, storytelling, metáfora, linguagem, dinâmica, tudo isso que vai acontecer longo da sua palestra, a gente vai montar juntos. Estruturação de posicionamento, eu tenho falado muito sobre posicionamento e como é importante nós nos posicionarmos na vida, não só pessoal quanto profissional. Então, todos esses acompanhamentos, essas mentorias, eu faço 100% online. Sim. E me fala desse evento seu, o próximo que vai ter, onde vai acontecer, o endereço, se você tiver, se não, vai estar aqui embaixo na mesma, tá bem, pessoal? Fala pra gente qual vai ser a base desse evento, onde vai acontecer, onde as pessoas conseguem comprar o bilhete, como é que funciona. Boa, o treinamento Action vai ser no dia 17 de novembro em Lisboa e no dia 22 de novembro em Paris. Vai acontecer na semana seguinte, porque o treinamento Action ele é um dos produtos que faz parte do movimento Connection Europa, que é um movimento em qual eu pertenço, junto com outros 5 mentores, que fazemos eventos tanto em Lisboa quanto em Portugal, com o objetivo de ajudar o imigrante, ajudar quem passa por aquilo que nós já passamos no começo, e que talvez se tivesse tido um mentor ou alguém para falar, meu, vai por aqui, Exato. que é mais leve. Exato. Então o Connect Europa serve para fazer essa conexão. Então o treinamento Action vai acontecer em Lisboa e em Paris. Para comprar, tudo pelo Instagram, manda mensagem, vai entrar em contato comigo, vou passar como é que funciona. E é um treinamento que, cara, eu vou ser muito sincero, é um treinamento que não aceita desculpas. Entendeu? É um treinamento para quem, eu tô cansado, eu já fiz, não vai. Quantos dias? É um dia. É só um dia. É 12 horas inteira. Inteira. Sabe, você já viu aqueles vídeos que a galera anda no caco de vidro? Então, vai acontecer lá. Caralho, meu irmão, o bagulho Acontece caco de vidro. Chuck Norris. E tem a versão 2, que é o Action Extreme, que tem o Firewalking. Tem o Caminhar no Fogo. Caraca. Que esse acontece em um hotel que nunca revela o hotel, porque é um hotel que ninguém sabe onde que é, só quando a pessoa chega lá que ele descobre. Okay. Mas daí esse é o Action Extreme, tem o Firewalking, as pessoas fazem caminhada, ou seja, é um treinamento de um dia com muito e totalmente com alto impacto emocional. É muito intenso. Entendi. E é pra desbloquear mesmo, vai destravar. Não só destravar, só que a pessoa vai sair de lá com um mapa desse tamanho, literalmente, um mapa desse tamanho, com todos os passos que eles vão dar a partir do dia seguinte. Todos os passos, tá ali, ó. Vai sair, entendi. Vai ser mapa. Então, cara, é muito potente. E tem o Destrave e Comunique, dia 6, 7 e 8 de dezembro. O que é o Destrave e Comunique? O Destrave e Comunique é uma imersão de 3 dias, 12 horas por dia, 36 horas, com qual objetivo? Com o objetivo de curar o passado. De curar feridas do passado que estão abertas e que hoje não deixa você gravar um vídeo, não deixa você hoje fazer o que tem que ser feito. Eu faço uma analogia que todos nós somos um farol. Um farol no meio do mar, apagado. Por quê? Porque o nosso sótão tá cheio de rato, cheio de barata, com os fios cortados. Tá cheio de sujeira, de poeira, de terra, de água. Tá um caos aquilo, tá cheio de lodo.
E essa sujeira foram as pessoas que foram colocando nesse sótão. Como? Nos rotulando, nos fazendo ter medo, fazendo com que a gente desenvolva traumas. O que acontece? Quando a gente apaga, todos os barcos, os navios que estão passando por ali se perdem. Porque nós não estamos mais fazendo o nosso papel, que é de prosperar. E quando a gente começa a olhar para dentro, começa a limpar esse sótão, automaticamente essa luz acende de novo. Quando essa luz acende, nós passamos novamente a sermos guias para as outras pessoas. E principalmente ajudamos outras pessoas que estão com o farol apagado a reacender o farol. Então é um efeito dominó que não tem fim. Então o Estrave Comunica, o objetivo dele é fazer com que a gente organize o passado, a gente resolva os nossos conflitos com o medo da rejeição, do fracasso, do julgamento, e a partir disso aí transforme e destrave nossos relacionamentos, nossa prosperidade, transforma a nossa comunicação, transforma a nossa voz no mundo. Esse é o objetivo do Destrave e Comunique. Entendi. Muitíssimo interessante isso. Os bilhetes já estão à venda. Já estão à venda, já tem o Action tá no segundo lote, o Destrave e Comunique vai entrar no segundo lote semana que vem. Ou seja, esse primeiro já tá no segundo, esse é o próximo agora que vai ter. Esse eu quero ir, cara, eu quero ir. Bora. Tem algum link? Cara, mandando mensagem diretamente lá no Instagram, porque eu gosto de filtrar algumas pessoas. Okay. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não sabem do que se trata, então eu gosto de mostrar, olha, é um evento sobre isso. Para que eu acho que é uma maneira de eu também honrar a pessoa. A proximidade não ser uma coisa automatizada, né, isso, cara? E porque tem gente que às vezes não precisa daquilo. E eu falo, não, você não precisa disso, você tá no momento de outra coisa. Ou você tá no momento de outro profissional. Já aconteceu de eu indicar outro profissional. Então eu gosto. Ser transparente. Eu gosto muito, eu acho que isso aí pra mim é inegociável. É inegociável. Também concordo plenamente. Eu já disse isso aqui em outros podcasts. E a transparência, meu, é tudo quando se trata de negócio. O meu primeiro cliente, cara, eu falei pra ele, olha, você vai ser o meu primeiro cliente. E tudo que eu fizer vai ser eu a fazer. Eu vou colocar a mão pra fazer isso, porque eu quero que você saia daqui com o resultado que você quer. E ele fechou comigo 12 mil euros, assim, Bomba. Entendeu? Por quê? Porque eu fui sincero. Eu não menti, falei, pô, já tive vários clientes nesse mesmo nicho, não sei o quê. Então a sinceridade no que diz respeito a business, principalmente business, é muito importante você ter isso. É muito incrível. Isso mostra que você, para além do caráter profissional, tem um caráter pessoal, né? Tem ali uma intenção pessoal de ajudar literalmente o próximo. E isso é muito interessante. Petros, como eu sempre digo, meus queridos, todo carnaval tem seu fim, mas por pouco tempo, porque o Petros vai voltar pra me hipnotizar aqui, ao vivo, cara. Não, esse tem que ser ao vivo, Vai cara. ter que ser ao vivo. Esse vai ter que ser ao vivo. E tem que ter plateia. Não, e tem que ter gente perto. Tem que ter gente aqui pra ver, pra falar, foi manipulado. Foi manipulado, tem que ter gente ao aqui, vivo. Ao vivão. Não, isso vai ser muito foda, velho. Aí eu vou até chamar o meu mentor pra assistir, hein? Não, cara. O Barreiros vai assistir, não, hein? cara, pô, chama ele, Eu velho. vou chamar ele pra assistir. Porra, isso vai ser massa demais. Então, olha, fica aí já sabendo. Petros, eu agradeço imenso, cara, Obrigadão. você ter aceitado de primeira estar aqui. Não é todo mundo que aceita, muito pelo contrário, algumas pessoas até me ignoram. Mas tá bom, eu tô no início, tô começando devagarinho, entendeu? E eu acredito que, assim, é muito fácil você aceitar, ajudar o outro quando o outro já não precisa mais de ajuda, né? É muito fácil, quer dizer, pô, Igor, seu podcast tá indo bem, pô, quero ir lá no seu podcast. Não é assim que funciona. Agora, no início, quando eu não tenho audiência para oferecer, eu dou muito valor para aqueles que vêm no meu podcast e passo um pouco do conhecimento, fala da sua história. Eu sou um fã do brasileiro completo. Não sou muito patriota, mas eu sou extremamente condescendente. Eu adoro os meus contra, né, as pessoas que são brasileiras, porque eu acho que a gente é muito foda, velho. O brasileiro, a gente literalmente
não perde uma oportunidade. No seu caso, eu acho que você veio para o país certo para trabalhar no que você trabalha, porque aqui o português é medroso para arriscar, o português tem essa dificuldade maior, já não é igual a gente que gosta de arriscar, gosta de tentar coisa nova, a gente dá valor para essa coisa. Então, eu sempre chamo o brasileiro para vir, porque eu acho que a gente é foda pra caralho. Entendeu? Então, eu agradeço você por ter Valeu. vindo e queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está nos assistindo e que se identificou com seus skills, né? Com as suas competências a nível de ajuda de mentoria, ajuda psicológica, enfim. Bora lá. Eu vou deixar aqui a minha frase principal, que é: o sucesso do fracasso é quando começamos a duvidar das nossas capacidades. Então, ou seja, o sucesso é algo que o fracasso é algo que só vai acontecer se você duvidar de quem você é. Porque enquanto você se conecta e mantém ativo a sua identidade, mantém ativo a certeza de que é possível e você vai conseguir alcançar, o fracasso nunca vai acontecer. Eu passei por um processo que, mesmo estando em alta, eu quase caí definitivo, para não ter outra chance. Entretanto, quando eu me conectei com a ideia do que eu estou me esquecendo, eu ativei novamente minha identidade. E quando eu me reconectei novamente, cara, vai embora. Então, a minha frase final é: o fracasso só vai acontecer quando você se desconectar de você. Porque enquanto você estiver conectado com quem você é, com seus valores, com seus princípios, porque a prosperidade, ela é natural. É. Nós temos que fazer o quê? A prosperidade vai acontecer de forma natural. A gente tem só que continuar fazendo. Exato, exato. Então é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez você que esteve até agora me assistindo. Se você está aqui pela primeira vez, eu sempre converso com pessoas interessantíssimas e a qualidade tem melhorado a cada episódio. Eu tô ficando surpreso. Então, mais uma vez, eu peço que você ative o sino, segue a gente. Esse vídeo, manda o link, pode ser que tudo que o Petros aqui disse vá ajudar outras pessoas que ainda não viram esse vídeo. E então, seja você também uma ferramenta da prosperidade na vida do outro. Faça você a diferença na vida do outro. Eu sou uma pessoa, Petros, só que pegando aqui um after, né, da despedida, sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar. Porque eu sou a pessoa que eu posso te dizer que foi uma das pessoas mais ajudadas que eu já conheci na vida. Entendeu? Então eu fui muito ajudado mesmo. Então eu tento retribuir para outras pessoas aquilo que já fizeram por mim. E aí fica a mensagem que é você enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, no intuito de ajudar essas pessoas a destravar, ajudar essas pessoas psicologicamente, às vezes podem estar enfrentando uma depressão ou enfrentando uma situação psicológica que elas não sabem de onde veio e que às vezes com a hipnoterapia ou até mesmo com o Destrava, ela pode achar uma solução, uma luz ali no fim do túnel, tá bem? Muito obrigado, meus amores, amo vocês e fui!